Muito boa noite, pessoal. Hoje, o tema da live de hoje vai ser a residência de anestesiologia. Hoje a gente vai falar com o Thiago, que ele é um sucesso na internet, pelo menos para mim. Eu acho a forma como ele passa a anestesiologia é uma forma didática, uma forma que você aprende no dia a dia olhando no Instagram. E eu conheci ele através do Instagram. Já vou chamar ele aí. Quem quer anestesiologia, quem vai assistir a live, manda um joinha, manda um legal. Vamos chamar o Thiago aqui agora. Tiagão, manda a solicitação, acho que agora foi. Beleza. Vamos lá, pessoal. Posicionar aqui, já chamei. Fala, meus amigos e minhas amigas! Chegando Muito na boa noite, área! Tiagão. Como é que Tudo você bom? está, meu amigo, meu conterrâneo? Tudo bem, tudo na Santa Paz, graças a Deus. Tamo junto, tamo junto. Vamos falar aqui de anestesia, residência, vida, lições, finanças. O que tiver aí, a gente fala. Muito bom. Pessoal, ó, só para começar, quem quiser encaminhar a live para alguém, vai na setinha aí embaixo, já encaminha. Essa live Espera que aí que eu vou é encaminhar. Vamos realmente encaminhar, meu imperdível, amigo. Thiago. Para mim é uma Vamos junto aqui, referência. ó. Vamos escolher aqui alguns amigos. Você que está aí também, escolhe aí 5 amigos. Manda aí para 5 amigos o aviãozinho para chamar, porque essa live aqui vai fazer uma bela diferença em quem escutá-la, viu? Eu vou Muito trazer bom. aqui muitos segredos aí para você não cair em ciladas, né? Você não se sabotar na sua jornada aí na residência e na vida. Fechou? Muito bom, Tiagão. Para começar, antes de tudo, se apresente, pessoal que não lhe conhece, e fala um pouco sobre você. Depois a gente vai entrar mais em detalhes, mas isso é uma apresentação inicial para o pessoal conhecê-lo mais. Show de bola, meu amigo. Eu sou da sua terra, né? Da nossa terra, João Pessoa, Paraíba. Nasci lá. E aí eu vim desbravar solos paulistas, né? Vim aprender aqui. Procurei um dos hospitais que eu achava, que eu julgava que era um excelente hospital, que é o Hospital Albert Einstein, ou o Hospital Alberto Einstein, né? Dependendo aí da origem da palavra. E me tornei anestesista, né? E continuei aqui em São Paulo, nessa selva de pedra, aprendendo ainda, depois de virar anestesista, trabalhando bastante e produzindo bastante conteúdo, né? Sobre o que eu gosto, que é intubação, via aérea, é o que eu gosto mais. Solução Show do de bola, Tiagão. Tiagão. A primeira pergunta que eu ia te fazer é: há quanto tempo você se formou? Há quanto tempo você saiu da residência? Quanto tempo você já está no mercado de trabalho de anestesiologista? Maravilha, meu amigo Caio. Seguinte, eu sou anestesista há 4 anos, certo? Eu já estou há 4 anos aí trabalhando como plantonista na maioria do meu tempo. São plantões de 12, 24 horas que eu vou fazendo, né? E também faço cirurgias no esquema de freelancer, que é quando você tem a sua equipe. Eu tenho 2 colegas meus que são cirurgiões, e aí eu presto serviços, né? Eu vou fazendo parte da equipe, é algo mais intimista, né? Um é coloprocto, o outro é cirurgião barrigueiro, né? Cirurgião abdominal, cirurgião digestivo. E aí a gente trabalha também nos finais de semana aí, fazendo um belo de um trabalho com a equipe, né? Prestando serviços para os pacientes também. Show de bola. Então, Tiagão, nas lives a gente geralmente segue um roteiro que nada mais é Legal. do que uma linha do tempo. Tem um roteiro que a gente discutiu, que a gente compartilhou antes, mas também é a primeira vez que a gente está se falando ao vivo, né, cara a cara, é só conversa no WhatsApp, a gente não se conhecia. É um prazer estar aqui com você hoje. E você também, quando eu anunciei que ia fazer as lives sobre especialidades, que muita gente queria anestésio. E todo mundo, quase a maioria das pessoas, falava seu nome, faz com o Thiago, faz com o Thiago. E até agora, todas as pessoas que eu fiz ou eram residentes ou tinham acabado de sair da residência. E você é o mais velho, vamos dizer assim. Mas eu acho que a Eu live de sou hoje... novo, rapaz. Ó, meus cabelos aqui ainda estão na minha cabeça. Não fico velho ainda, não. Não velho, não velho de Eu idade, velho sei, que já saiu da sei. residência. Tô Mas, brincando. seguindo o cronograma, a gente sempre começa de como você decidiu fazer anestesia e como foi seu processo de estudos para passar na residência. A gente sempre começa nesse ponto e a gente vai toda a trajetória, passando toda a residência.
Top demais, meu amigo. Esse ponto é fundamental para você que está me escutando, para você conscientizar a sua decisão. Às vezes a gente vai muito pelo coração, né? Pela emoção. Às vezes você está estudando a matéria, é diferente de você trabalhar com ela. Quando você vai estudar cardiologia, por exemplo, é maravilhoso a fisiologia do sistema cardiovascular, né? Você estudar o coração, sendo que trabalhar como cardiologista é diferente. Então, em primeiro lugar, quem está escutando a gente, você tem que ter uma racionalização de que trabalhar é uma coisa e estudar é outra, certo? Por exemplo, na anestesia, quando eu passei pela cadeira de anestesiologia, né, eu não gostei. Eu achei uma bosta você ficar falando de gases, né, que é a molécula do não sei o quê. Eu sou muito prático, né? Eu sou muito mão na massa mesmo. Tem até um laringoscópio aqui na minha casa, veja só. Porque eu gosto de fazer procedimento, né? Eu sou uma pessoa que gosta de agir. E aí, mesmo assim, é como se para você dirigir um carro, às vezes você não precisa estudar a fundo como é que aquele motor funciona. Então, eu comecei a fazer uma lista das características que me interessavam nas especialidades e cheguei à anestesia de que maneira, né? Primeiro lugar, o que é que Isso foi em para que mim época, mais ou menos? Em que época da faculdade? foi nos últimos anos, foi no último ano lá, no 11º, 12º período. Então, é muito pessoal, certo? Essa escolha da especialidade é muito pessoal. E nós não podemos julgar uma pessoa que gosta de uma especialidade porque aquela especialidade é tranquila, digamos. Ah, eu gosto de trabalhar em consultório, gosto de trabalhar no ar-condicionado. Para mim, Tiago, algo que trazia um fator de escolha era a questão financeira, certo? Em primeiro lugar, para mim, Tiago, era a questão financeira. E eu comecei a listar quais eram as especialidades que pagavam mais. E às vezes as pessoas dizem, nossa, Tiago, você escolheu a especialidade pelo dinheiro. Você é um... Como é que é? Você é um mercenário. Não, meu amigo, é o dinheiro que vai trazer o nosso conforto, é o dinheiro que vai trazer a nossa feirinha, né? Nosso mercado, para a gente ter conforto. E aí eu lembro que o pessoal falava, ah, você quer saber quem é o anestesista? Vai lá no estacionamento e vê qual é o carro que é o carro melhor, né? Aí é do anestesista. Aí eu, caramba, é mesmo? Será que o anestesista ganha bem mesmo? Até então eu achava que o anestesista só fazia anestesia geral e estava resolvido, né? E eu comecei a pesquisar. O anestesista, ele faz procedimentos, que era o que eu gostava. Desde sempre, na minha faculdade inteira, eu fui muito dedicado, eu fazia estágios, eu morava em João Pessoa, e João Pessoa não tem estágio remunerado, porque o Estado ele está um pouco falido, né? E aí ele não abre nem estágio para não remunerar. E eu tinha que sair de João Pessoa até Recife, saía da sexta-feira às 16 horas de João Pessoa, passava Recife inteira para chegar no hospital Dom Helder Câmara. Era 4 horas de viagem, porque eu pegava trânsito de Recife. E eu ia para lá porque eu gostava de fazer procedimento. Eu queria pegar central, queria entubar. Eu gostava de mão na massa mesmo. Apesar de ficar me tremendo, né? Mas eu ia. E aí eu vi que a anestesia, ele fazia intubações. Ele pegava central. Era uma especialidade que estava precisando no mercado, né? Ainda está precisando no mercado, não tanto quanto antes, mas ainda há uma demanda de anestesistas. Cada hospital que tem um centro cirúrgico, ele tem que ter 5, 10, 20 anestesistas. Tem hospital que cabe 20 anestesistas. 30 anestesistas, eu já fiz plantão com 30 anestesistas nos maiores hospitais aqui de São Paulo. Então, é uma área que necessita de um volume maior, certo? É bem remunerada, né? Ela tem um start rápido, ou seja, você já começa ganhando bem, diferente de outras especialidades que tem um start mais lento, né? Mas depois consegue passar. E eu queria essa velocidade inicial de você conseguir já sendo bem remunerado, né? Você trabalha sob a forma de plantões. Na época eu não sabia quanto é que ganha um anestesista, e eu vou falar para quem está na live quanto é que ganha um anestesista, mas é como se a gente estivesse ainda na faculdade, né? Estamos no comecinho. Então foi uma escolha sabendo que ganhava bem, mas não sabia quanto.
E é super importante, na hora de você escolher sua especialidade, você ter acesso ao valor que a pessoa ganha, né? Que aquela especialidade ganha. Infelizmente, o médico, ele tem uma trava, ele tem um bloqueio, ele tem, assim, um julgamento. Aí você vai falar quanto você ganha. Meu Deus, não vou falar. Aí fica... Às vezes você escolhe a especialidade, você não sabe quanto é que ganha. E aí você chega no futuro, passa a residência inteira. Caramba, eu não sabia que era só isso que ganhava, né? O plantão só pagava isso. Poxa vida, se fosse assim, eu não teria escolhido especialidade X. Outro fator que me levou a escolher anestesia foi que a minha mãe é ginecologista e obstetra. Então, eu não queria fazer ginecologia e obstetrícia, né? Mas eu queria trabalhar com a minha mãe. Seria uma outra dica aí para você que está escutando a gente. Por exemplo, se na sua família é uma família de uro, é uma família de oftalmo, pense muito bem se você quer sair dessa tradição, né? Porque você vai pegar consultório, você vai pegar a clientela, você já vai pegar uma estrada que já foi trilhada, né? Caso você não goste de jeito nenhum, como foi o meu caso, né? Eu ia para a maternidade, meu amigo, eu ficava assim, ai meu Deus do céu, meu Deus do céu, eu não gosto não. Só que eu tive a sacada, poxa, vou entrar na cesárea com a minha mãe. Eu vou fazer as anestesias para a cesárea, porque ela é ginecologista e obstetra, né? Então, foi outro fator que foi se somando, né? Mercado de trabalho, estava precisando. Era bem remunerado. Opa, com certeza, gosto. Minha mãe poderia me chamar para trabalhar com ela. E aí, juntou esses fatores e eu escolhi a anestesia. Foi a minha escolha. Na época, você perguntou também como é que eu me preparei, né, para fazer a residência médica. Então, desde o meu sexto período, no meu quinto período, eu estudava pelo material Xerox, do Medicurso. Então, Thiago, eu sou super objetivo. Eu gosto de informações. Por exemplo, eu ia ler lá o livro de fisiologia, né, o Guyton, que é a Bíblia, né, da fisiologia. Meu amigo, eu ficava puto. Essa porra aqui, eu li 10 páginas... Só tem um parágrafo que eu consigo tirar de conclusão. Eu gosto de objetividade. Então, o material do Medicurso, e na época era Xerox, era xerocado. Eu lembro que vi uma caixa desse tamanho, uns 20 quilos de Xerox, meu amigo. E os livros de xerocado assim. Mas eu achava bem legal o material do Medicurso, porque ele era objetivo. Ah, mas Medicurso só ensina macete, meu amigo. O médico que eu me tornei com o material do Medicurso, eu conseguia fazer atendimento de pediatria, GO, cirurgia, clínica médica. Eu era pau para toda a obra, meu amigo. E sempre fui muito dedicado nos meus estudos. Então, tem até um ponto que... Fala. Te interrompendo, mas para pontuar algo muito importante. Muita gente... Quando alguém fala, eu fiz tal coisa pelo dinheiro, meu principal, eu queria ser bem remunerado, bem reconhecido por isso. Eu acho que quem tem coragem de falar isso, quem fala isso, na verdade, que tem o medo da crítica, do julgamento, tá fazendo isso por dinheiro. Na verdade, as pessoas que julgam, eu acho que talvez sejam mais hipócritas. Porque você já imaginou se a medicina fosse uma profissão que tivesse uma remuneração muito baixa mesmo. Então, se você poderia amar a medicina, você não faria aquilo só porque você tem um amor por aquilo, porque você ia ver que você tinha que estudar muito, você tinha que dar plantão, você ia ficar longe da sua família e você ia ganhar muito pouco. Então, você ia avaliar, eu amo aquilo, mas a remuneração não era o suficiente para eu estar fazendo aquilo. Então, tem que ser claro. Lógico que eu pelo menos amo neurocirurgia, eu não me vejo fazendo outra coisa, mas lógico que eu quero ser bem remunerado pelo tanto que eu estudei. Eu estou estudando há 10 anos só de medicina e residência, são 11 anos para completar todo o ciclo, pelo menos básico, se você não fazer um fellow, alguma coisa depois. Então, lógico que você quer ser bem remunerado, de forma ética, de forma legal, mas ser bem remunerado. Isso é o ponto 1. Ponto 2. Quando você falou assim, na sua escolha, você não teve contato tanto com a anestesiologia dentro da faculdade? Não. Quase zero. Então, quando eu sempre quis fazer neurocirurgia, alguns momentos
pensei em outras, assim, mas sempre, desde quando eu li o Ângelo Machado a primeira vez, foi quando eu... Caramba, isso é muito foda. Você ter uma topografia anatômica, um substrato anatômico, às vezes, para algo que é o consciente da gente, que é algo abstrato. Eu achava aquilo muito sensacional. E saber que tudo tem uma relação anatômica com a fisiologia, com a doença. Então, aquilo me encantou. E na época do rodízio do internato, de cirurgia, a gente poderia escolher duas especialidades para rodar no rodízio. E não tinha neurocirurgia. Eu estudei também de uma pessoa lá na UFPB e não tinha como neurocirurgia como rodízio no internato de cirurgia. A gente poderia escolher como opcional. Então, eu escolhi cabeça e pescoço, porque era o que era mais próximo, a neurocirurgia. Perto da cabeça ali, né? Tem nada a ver com a cabeça. Exatamente. E escolhi anestésio. Por quê? Em anestesiologia, além de eu poder ter contato de manejar pacientes que vão estar entubados, que eu já estava pensando em plantões de UTI, que pagava um pouco melhor, passar 2 meses nessa rotina, eu poderia ver cirurgias de várias outras especialidades, e se surgisse a oportunidade, olhar cirurgia geral, uma ginecologia, tudo, uma obstetrícia, tudo isso eu podia acompanhar no rodízio de anestesiologia, que era a gente via tudo. E o fato engraçado que quando eu comecei a falar de residência médica, incentivar as pessoas a estudarem, que eu acho que o caminho de tudo na vida é o conhecimento, todo conhecimento é válido se você souber usar e o momento que usar, até se para você não usar aquele conhecimento que você teve. Uma história, um pequeno... 2 minutos aqui eu vou contar uma história para você ver como, hoje em dia, as pessoas, às vezes, não entendem o comentário que a gente quer falar. Por exemplo, como você falou de... a primeira decisão foi por causa, eu fui pesquisar quanto é que ganha anestesista, tudo isso. Quando eu comecei a incentivar as pessoas a estudarem, eu falei assim, que o estudante de medicina que está no internato, às vezes está no internato de cirurgia geral, ele não consegue nem ver a cirurgia, porque vai ter o chefe, o R3, R4 da geral, da digestiva, o R3, o R2, o R1, e o interno fica ali, o instrumentando, olhando. Aí eu falei, né, nos stories que eu gravei que quem tiver essa oportunidade de não fazer nada, se não estiver participando da cirurgia, vai conversar com o anestesista. Pergunta como é que faz as drogas, pergunta o que é que ele está usando, porque se ele for um cara receptivo, ele vai te ensinar. Se ele for um cara que não quer receber, você vai perceber e o máximo o não você já tinha. É a frase que eu sempre uso. O não eu já tenho. Então, quando eu vou te convidar para uma live, e aí, Thiago, o não eu já tenho. Se você aceitar, é o lucro. Então, você partindo desse pressuposto, é isso. Aí eu falei isso no story, pessoal, quem for do internato, não estiver fazendo nada, não estiver vendo a cirurgia, vai ver o anestesista, porque você acaba aprendendo. E eu sempre quis aprender anestesia na neurocirurgia, para saber um pouco do neurointensivismo. Então, sempre perguntava qual era a droga, sempre perguntava, sempre pego o central, toda vez que eu tenho a possibilidade, sou eu que pego o central, até pela mão do procedimento, entubar quando pode, mas entubar é mais difícil porque eles preferem. Mas sempre pergunto como é que foi feito tudo. E eu falava como eu estou na R4, eu falava que há 4 anos eu estou vendo neuroanestesia todos os dias. E eu me senti um pouco seguro, de fazer uma anestesia para neurocirurgia. Não que eu tivesse habilitado, mas só pelo conhecimento de ficar vendo, pela prática, como qualquer outra coisa. E muitos residentes da anestesia, até anestesistas, me criticaram porque, não, como é que você fala isso? Você se sente seguro? Para você ver a má interpretação das pessoas. Eu não estava falando que eu queria fazer uma anestesia. Eu estava falando que o estudante que tivesse contato com o anestesista, ele poderia aprender muito mais do que se estivesse só olhando o pinço ou não está vendo nada no campo. E a interpretação das frases é importante. Por exemplo, quando você fala que eu decidi aquilo pelo dinheiro, não é porque você ia fazer pelo dinheiro, você vai fazer um trabalho ruim. Muito pelo contrário, talvez para você ganhar mais dinheiro, você ser um melhor anestesista, trabalhar melhor, ter mais conhecimento para ter um retorno sobre aquilo. Então, eu acho que é mais ou menos isso que as pessoas têm que entender. Eu acho que a realidade você falou bem claro, né? Perfeito. É isso aí. O preconceito existe muito na medicina, certo? E nós, médicos e estudantes, somos muito competitivos desde sempre, né? Você tem que fazer vestibular, você tem que fazer residência, prova de título, e aí vai uma competição eterna. Isso acaba criando um clima, às vezes, que ele não é propício ao crescimento e você acaba se podando muitas vezes na sua vida. Eu já tive muitos colegas que não faziam provas, avaliações para fazer os estágios com medo da reprovação, com medo da humilhação, né, de ser reprovado.
E você que está escutando a gente não será uma pessoa dessas, porque o erro, ele é vantajoso, principalmente na sua área de aprender. Quando você está na época de faculdade, quando você está na época de residência, apesar de ser julgado, apesar de ser criticado se você errar e se você falhar, você tem que falhar, meu amigo e minha amiga que está escutando, porque isso é que vai fazer você crescer. Aquele que não erra, aquele que fica se contendo, não vou fazer essa prova aqui porque se eu não passar vai ficar feio, né? Vão achar que não, bicho, mas você estudou para a prova, você foi para a cidade fazer, você fez uma prova, você passou por uma tensão ali. A sua próxima prova vai ser mais tranquila porque você já tem essa experiência. Eu lembro que na minha época do Medicurso existia o simuladão do Medicurso, né? E aí eu digo a você que 80% das pessoas usavam pseudônimos. Era o famoso nickname, né? A pessoa não botava o nome dela. Meu amigo, eu ia lá e metia mesmo meu nome, Tiago Chaves Amorim, em letras maiúsculas, porque isso se chama autorresponsabilidade. É você representar o seu nome, você ter orgulho do que você está fazendo e ter orgulho da sua falha também. Poxa, essa prova não consegui bem, me lasquei, não estudei. Fui jogar computador e me lasquei e a culpa é minha. Então, quem está escutando a gente não pode ter medo de errar, não pode ter pudor de errar, não pode Já ter, não pode aproveitando ter o assim, ensejo, Thiagão, vergonha. Hã? o simulador do Medicurso eu participava também. E eu utilizava codinome. Meu codinome era Brodman, por Olha aí. causa da área de Brodman. Justamente pelo medo de, até por mim mesmo, de ver meu nome lá. Caramba, às vezes fui bem no simulado, no outro não fui bem. E isso Então, abalar psicologicamente. Então, eu não tinha a cabeça, talvez, que eu tenha hoje, que talvez você já tinha na época, de colocar o nome. Realmente, hoje eu não tenho. Assim, se eu faço uma coisa porque eu faço, eu tenho certeza que aquilo é certo, é correto, algo que vai trazer um bem para alguém, ou pelo menos para mim mesmo, e não vai prejudicar ninguém. Qual é o problema de você colocar seu nome? Você saber que até aquilo pode servir de incentivo. E você falou com algo certeza. bem falado. Na minha área, neurocirurgia, era todo mundo sabia, até os codinomes decorados. Porque eram sempre ali os 10, os 15 Já primeiros que estavam sabia, lá. né? Todo mundo já sabia os codinomes. E, na verdade, eu até lembro até hoje, os primeiros lugares eles colocavam os nomes inteiros. Assim, sempre, geralmente eram os... Ele Porque sabia, realmente né? eles tinham uma autossegurança e tinha a cabeça que você já tinha na época de colocar o nome. Eu não tinha. Eu tinha essa insegurança ainda de colocava o codinome. E nos simulados, para você ver essa questão do teste, tinha gente que colava, filava nos simulados. Isso eu achava um absurdo. Caramba, é algo que não tem uma avaliação para nada, não vale nada, mas as pessoas precisam de uma autoafirmação, às vezes, para estar que não é a realidade, né? O que faz o diferencial hoje, para você que está me escutando, para todo mundo que vai assistir essa live aqui, é você se lascar, meu amigo, é você levar murro na cara, entendeu? As pessoas, elas se sentem às vezes na obrigação de serem perfeitas. Eu sou nordestino, falo errado, tenho as entradas na cabeça e eu meto minha cara mesmo, entendeu? É assim que a gente cresce. É assim que você não tem medo de nada. Desde o meu primeiro período, fui monitor de histologia, fui monitor de cirurgia e anestesia, fiz estágio fora. Por quê? Porque eu saí daquele medo de, caramba, será que eu vou passar? Será que eu não vou passar? Eu não estou nem aí, meu amigo. A gente tem que meter a cara mesmo. E o pior sentimento que existe é a vergonha, porque ela limita você de atingir seu potencial máximo. Vá atrás, não tenha vergonha. Se existe a vergonha, encare. E assim, você que está escutando, você não precisa ser perfeito. Eu não sou perfeito, nem o Caio é perfeito. E é justamente nas nossas imperfeições, nos erros de palavra que eu tenho, no tom da minha voz, na minha careca. Careca não, minha quase careca, minha quase careca, que as pessoas gostam. Poxa, eu gosto do Thiago, ele é espontâneo, ele tem uma quase careca, ele fala coisa engraçada. Então, você se submeter a uma prova, você se submeter a uma avaliação, vai deixar você tenso, vai deixar você nervoso, e aí isso tem uma tendência de você fugir. O ser humano não quer sofrimento, mas fazer força contra esse sentimento é o que vai fazer você ficar no final da sua faculdade, um abismo assim, ó, gigantesco, um Grand Canyon
daquele cara que estava na zona de conforto e do cara que levou porrada, tá cheio de cicatriz no rosto, a roupa esfarrapada. Meu amigo, você vai sair da faculdade dali para a guerra. Você vai tratar tudo. Tanto é que eu fui trabalhar em SAMU, UTI, sala vermelha. O que botasse na minha frente, meu amigo, eu tratava. Show de bola. Pessoal, quem está gostando da live aí, ó, tira print, compartilha. Marca aí a gente, que a gente compartilha com todo mundo. Encaminha aí para os amigos. Já passou mais de 100 pessoas. É quase um congresso. Tem congresso que dá menos gente que isso aí. E segunda noite é tarde, tá? E a live está sensacional. Aproveitando o contexto de prova, como é que foi sua escolha para fazer a residência, onde você fez, e como foi esse processo de escolha da residência, e como é que o pessoal que está agora no processo de escolher a residência, eu quero anestésio. Pronto. Como é que eu vou escolher a residência e como é que foi sua escolha e o que é que você diria que foi certo ou errado para o pessoal que quer anestésio? Na época, meu amigo, eu tinha muito medo de não passar, certo? Eu tinha bastante receio, porém esse medo eu canalizava sob a forma de estudos. Então não era um medo que me congelava, né? Eu tinha medo de me lascar, de reprovar, e eu estudava. Eu me planejei para fazer umas 10 provas de residência. Eu queria fazer muita prova de residência, tanto para passar em alguma, né? Se desse tudo errado, pelo menos em um, eu acho que eu ia passar. E também para poder escolher, né? Tanto é que eu escolhi as grandes residências aqui de São Paulo, peguei as maiores de Minas, fiz no Rio também, no INCA. Aqui em São Paulo fiz Santa Casa, USP, fiz no Einstein, que mais? Fiz na Unifesp. E aí, o que é que eu fiz? Qual era meu plano? No meu primeiro mês de formado, eu tava sangue nos olhos, né, para trabalhar, que era um plantão que só a porra aí fazia assim, 5 plantão de 24, meio que numa missão suicida ali. Acho que eu juntei nessa época uns 25 mil reais. E aí depois tirei o pé. Esse dinheiro aqui eu vou guardar ele e vou torrar nas provas de residência, viagens, hotéis. Vai ser dedicado a me sustentar durante as provas da residência. E aí depois eu fazia dois plantões na semana, um na segunda, numa emergência, um na quinta, em UTI, e ia estudando até chegar na época das provas. E aí, na época das provas, né, eu comecei a viajar, passei uns 2 meses viajando, só fazendo prova, só descobrindo os hospitais. E algo que fez a diferença na minha escolha foi, depois da prova, eu dar uma volta no hospital. Ou entrar em contato com os residentes, ou sair andando pelo hospital, né? Às vezes, os próprios residentes ou os chefes que fizeram a prova, eles perguntavam, quer fazer uma visita aqui no hospital, né? Quer conhecer? Às vezes você estava cansado pra caramba, a prova comeu seu cérebro e não, vou. E foi numa dessas que eu comecei a comparar os hospitais, né? E, meu amigo, quando eu comecei a andar ali pelo Einstein, você acha que tá... O cara sai de João Pessoa, que você entra numa enfermaria, tá tudo lascado, e aí vai pro Einstein, que parece um vai para o repouso médico. Você olha, pode pegar essa Coca-Cola, é de graça, pode pegar. Pode pegar esse sanduíche. Todinho de graça. E aí era a primeira turma também de anestesia do Einstein. Eu fiz parte da primeira turma, né? E eu vi, caramba, primeira turma, maior hospital da América Latina. Hospital gigantesco, tem 2 quarteirões, esse negócio todo arrumado. Eu vou ficar aqui, bicho, porque aqui vai ter muita oportunidade, porque eu vou estar abrindo as portas, né? Eu vou estar abrindo as porteiras, como fala em João Pessoa. Primeira pergunta, para quem escolhe Einstein. Acho que é toda especialidade que escolhe os hospitais mais, vamos dizer assim, mais elitizados. Mete a mão? Eu acho que é a pergunta que todo mundo se faz. Porque, assim, Einstein a gente sabe que é um dos melhores hospitais, vamos dizer, Sírio a gente sabe que é um dos melhores hospitais, mas quando você vai para a especialidade que tem procedimento, a primeira pergunta você faz é se mete a mão. No Einstein mete a mão. Então, lá eu também tinha esse receio, né? Conversei bastante lá. Como não tinha R+, eu não tinha um parâmetro, né? De falar para os caras, me dizer que metia a mão ou não. O chefe, na época, falou que sim, né? Que ele ia garantir que não ia ter esse problema. A gente tinha um convênio também com o hospital público, né? O Hospital M. Boimirim, que é um hospital bem pauleiro, um hospital SUSão, raiz mesmo.
E eu acho que é assim, meu amigo. Independente da faculdade, independente da residência, quem vai deixar você afiado mesmo só vai depender de um fator, que é o profissional, é a pessoa. Eu tinha colegas da faculdade que saíram, infelizmente, fracos. Esses colegas que ligavam para mim, me perguntando as condutas, né? Tiago, pelo amor de Deus, pega meu celular aqui. Tiago, pelo amor de Deus, ajuda aqui, edema agudo de pulmão, o que é que eu faço? Meu amigo, é 4 ampolhas de furosemida, hidralazina, morfina. Então, só depende de você, meu amigo. Você pode estar numa residência ali de Manaus. Se tiver o básico para a residência funcionar, você vai sair fazendo tudo. Fica na residência, fica depois da residência, vai depois em outro lugar para aprender, entendeu? Não adianta você estar na residência mais foda do universo, lá em Nova York, não sei das quantas, e você tá acomodado, você tá ali relaxar, já passei aqui, ó, como se o conhecimento fosse entrar na sua cabeça, né? Automaticamente. Meu amigo, se você me visse na residência, era sangue nos olhos, chegava antes do anestesista. Eu ligava para o anestesista, né? No Einstein a gente acompanhava os anestesistas e geralmente, digamos que vai fazer uma colecistectomia. Aí ele chega lá às 6 horas da manhã, faz a avaliação pré-anestésica do paciente, né, uns 20 minutos, 30 minutos, e vai para o centro cirúrgico. Aí Tiaguinho chegava lá às 5h30, já fazia a ficha toda, sangue nos olhos mesmo, chegava o anestesista, eu já estava lá de soldado, já entregava a ficha da pré-anestesia pronta, o cara olhava assim, eita porra, quem é esse cara aqui? E aí ele via, poxa, o cara é interessado. O tratamento que ele me dava era totalmente diferente, entendeu? A atenção que ele dava, eu perguntava, né? E eu tenho muito esse ímpeto, né? Essa empolgação, assim. Isso também foi interessante para mim, para controlar esse ímpeto, né? Toda essa vontade que eu tenho. Eu aprendi a controlar isso também na residência. Eu lembro que teve uma das primeiras aulas, reuniões lá, foi um dos chefões lá do Einstein, um dos caras da pesquisa, e ele falou, não, pessoal, quem quiser fazer pesquisa, né, entre em contato comigo, não sei o quê. Beleza. Aí acabou a palestra, eu já fui falar com um cara que ele era o hipocrático lá, não sei das quantas, e ele só, beleza, tá bom, tá bom, tá bom. Falei com ele, peguei o zap dele e tal. Aí depois fui embora, né? Depois de 30 minutos, me liga o meu chefe. Tiago, você tá ficando doido, pô. Você foi lá falar com um cara que é da pediatria, o cara não tem nada a ver com anestesia. Aí eu, sim, chefe, mas ele falou que quem quisesse fazer... Não, meu amigo, não é assim não, vamos com calma. E aí, isso é super importante também. Você que está entrando na residência, você que vai entrar na residência, é muito importante você entender como é que funciona a engrenagem, né? Como é que funciona a hierarquia. Você tem que chegar inicialmente ali avaliando. Na primeira, na segunda semana, você chega ali, opa, como é que funciona, né? É uma residência militarista, e eu vou ter que ser um soldado aqui, ou uma residência mais tranquila, né? Que eu tenho uma certa intimidade com os chefes. Isso é muito importante para você não fazer cagadas no começo. Igual eu fiz umas cagadas e faz parte, né? Faz parte do aprendizado. Verdade. E como eu digo, né, a lei da residência não é a lei da Constituição. Existe uma lei paralela que se respeita, que às vezes não é nem ética, mas eu acho que, como você falou, é a engrenagem que já vem funcionando ao longo do tempo, né? Se você for para pensar, não é correto um residente, apesar deles colocarem como pós-graduação, mas em muitos lugares é realmente quem toca o serviço, ganha uma bolsa de R$ 2.900 e um cara que tem um curso superior de medicina, estudou 6 anos e ganha uma bolsa, por exemplo, aqui em São Paulo, a gente sabe que às vezes não paga nenhum aluguel. E ser obrigado a trabalhar 60 horas semanais, mais do que o trabalhador comum, e não receber hora extra. Para se lascar. Como é que eles encaixam? Não, é porque é uma pós-graduação, é um ensino. Mas, convenhamos, muitos lugares, quem realmente toca a residência são residentes, e isso é um fato que a sociedade, não sei, os conselhos fecham os olhos para isso. E espero que um dia mude e o residente seja mais valorizado para que ele possa aproveitar mais a residência
entrando mais nesse tema de aproveitar mais a residência. Muita gente, a gente acaba dando plantão fora para se sustentar durante a residência, e algumas residências a gente é muito cobrado. Então fala um pouco sobre o R1, o R2, o R3, se dá para dar plantão fora, e quando você já começa a dar plantão fora como anestesista, e fala mais sobre a residência de anestésio, mais dessa parte de plantão e ganhar dinheiro por fora, e plantão como anestesista, qual o período da virada da chave em média. Lógico que a gente sabe que varia muito para residente. Ok. Então, na época, a minha residência, ela respeitava as 60 horas semanais, certo? Mas era bem rigoroso. Fazer as 60 horas e dava para trabalhar, sim. Eu fazia um plantão muito legal, assim, um plantão que eu recomendo para todo mundo, é bem interessante. Plantão sábado à noite, domingo dia. Famoso 24 horas invertido, lá no Hospital Santa Marcelina, Itacoaquecetuba. Era um local também tranquilo, né? Um local assim que vinha um motorista me pegar, porque ninguém queria para lá de carro. Então, a empresa prestadora de serviços, né, de plantão de clínica médica, que era a época que eu ia, ela mandava um carro para me pegar, porque a galera não queria ir de carro para lá. Aí eu ia lá, poxa, que massa, bicho, estão me levando aqui, ó, motorista. Mas é porque era perigoso o negócio, né? Já tinha um Habib's na época? Tinha um Habibzinho, eu comi lá. Bastante. Do lado você vai com medo, né? Você vai te deixar o celular. Então, aí eu fazia esses plantões lá, sábado noite, domingo dia. Foi lá que surgiu a minha ideia da solução do Tiagão, porque essa solução a gente usa para ressuscitação hemodinâmica. Eu via fazendo na anestesia e acabei transpondo o raciocínio ali para a clínica médica e passei aí um belo tempo fazendo esses plantões de clínica. Assim que eu cheguei em São Paulo, eu já tirei meu CRM aqui de São Paulo e já comecei a trabalhar. Eu entrei nos grupos, na época era grupo do Facebook, e até dou uma dica aí para você que está chegando numa cidade nova, né? Para você que está se inserindo no mercado de trabalho em qualquer cidade, você pode fazer contatos com várias pessoas através das redes sociais. Grupos do Facebook é legal, você pode entrar em grupos do WhatsApp, e tem uma sacada muito boa que é o grupo do Telegram. Se você colocar lá no grupo, no buscar do Telegram, e botar assim, plantões Sudeste, plantões Sul, você consegue ver uns grupos aí bem legais para você, pelo menos, avaliar quanto é que está o plantão lá, se é muito movimentado, né? E no Telegram tem um grupo do residente também, que eu dou umas dicas legais sobre residência médica. Então, eu cheguei aqui em São Paulo, o plantão de clínica médica pagava R$1.000. Pagava, na época, R$1.000, né? Em João Pessoa era 500, 550. Eu, eita porra, 543. Lá naquela Oceania, era R$543 líquido. 543 e aqui já tava R$1.000. Eu, opa, bom demais, bicho. Comecei a já, ó, trabalhar, meti as caras mesmo. Como na minha faculdade, eu já tinha cabeça, ó, eu quero acabar a faculdade já saindo pronto. Eu quero fazer plantão onde eu quiser, UTI, SAMU, emergência. Então, quando eu cheguei aqui, era uma maravilha, porque eu dava plantão, tinha tomografia, eu estava acostumado a tratar os pacientes, não tinha nem raio-x, radiografia de tórax. Era, no máximo, um eletrocardiogramazinho, michuruca lá, né? Fuleira, como a gente fala, né? Fuleira. E aí, quando eu cheguei aqui em São Paulo, caramba, tinha tomografia, parecer do cirurgião, mais 3 clínicos na porta comigo. Opa, tô em casa. E aí eu comecei a residência, né, propriamente dita, já me sustentava, conseguia ganhar ali uns R$8.000 por mês como clínico. E aí, quando deu 3 meses de residência, como eu estava naquela fúria, né, eu cheguei pro meu chefe assim, ô chefe, você acha que está na hora de dar plantão de anestesia já? Ele olhou assim para mim, rapaz, você tá ficando doido. Você perdeu o juiz, deixou o juiz lá no centro cirúrgico, né? Você tá cheirando sevoflurano. Eu, não, é porque eu já acho que eu já consigo já. Não, meu amigo, calma, vá devagar, vá devagar. Apesar de eu ser muito impetuoso, assim, né? Muito empolgado, eu também tenho o meu lado anjinho da guarda, né? Que escuta as opiniões das pessoas que eu tenho como referência. Outra sacada aí para você que está escutando a gente. Vai chegar muita gente na sua vida e vai dar opinião na sua vida. Vai falar para você fazer isso, vai falar para fazer aquilo.
Mas, em primeiro lugar, o seu primeiro filtro tem que ser: quem é essa pessoa, né? Será que ela tem os resultados que eu quero ter? Porque não adianta chegar, às vezes, uma pessoa que não entende nada, às vezes é igual ao seu, às vezes é colega seu, ele não tem noção de nada. E ele vai dar opinião na sua vida. E se você for uma pessoa muito receptiva, você vai acatar aquela opinião que é baseada em nada, baseada no pó. Então, quando eu escuto algum conselho, quando eu escuto alguma dica de uma pessoa que chega para mim espontaneamente, eu pergunto assim: será que essa pessoa tem os resultados que eu gostaria de ter? Será que ela chegou num ponto que eu também queria chegar aí? Show de bola. Aí eu escuto a opinião dela. Por exemplo, vou falar um exemplo concreto para você. O meu pai, ele chega para mim hoje em dia e dá dicas para mim em relação à medicina, em relação aos meus cursos. Não, Tiago, você tem que ir lá para a faculdade da USP, né? Distribuir panfletos. Eu, não, rapaz, não. Tá bom, tá bom, tá bom. Então, você tem que avaliar quem é que vai dar o seu conselho. Se ele chegou numa posição que você quer chegar, show de bola. Acate esse conselho. E naquela época era o meu chefe, né? Obviamente, ele já tinha passado por tudo isso. E eu escutei o conselho dele. Foi do meu R1 para o R2 que eu comecei a fazer plantões de anestesia. Eu já fazia plantões com colegas mais experientes, né? Que ficavam ali comigo. Eu acho bem legal começar dessa maneira. Plantões mais tranquilos, né? Plantões que dá para você ter uma ajuda. Na minha época, a necessidade de anestesista era muito alta. Então, eles já me recrutavam desde cedo. Então, eu já comecei dessa época aí. E aí, melhorou a minha qualidade de plantões, né? Eu lembro que eu chegava em casa e ia para academia. Aí os caras ficavam, oxi, tu tava trabalhando? Eu tava, pô. Mas já tu vai malhar? Vou. Eu dormi um pouquinho ali à tarde e tal, né? Eu consegui encontrar uns plantões tranquilos. Mas nem todo plantão de anestesia é assim não, viu? Não se engane. Tem plantão que você chega, meu amigo, parece que é 3 tratores que passou por cima de você. E aí, na época, eu comecei a fazer plantões de anestesia que aqui em São Paulo pagavam R$ 1.300. Era o valor do plantão, ou seja, o plantão de clínica era R$ 1.000 e depois passei para um plantão de anestesia que eram R$ 1.300. Eu já conseguia tirar um domingo livre, né? Eu não queria ficar dependente dos plantões. Minha meta era ganhar ali uns R$ 10.000 por mês na residência. Então, quando eu cumpri essa meta aí, meu gasto basal era uns R$ 3.000, R$ 4.000 com aluguel, com tudo. Eu tinha uma folguinha, juntava o meu dinheiro, não era estragado, consegui ter uma folga aí, consegui viver bem a minha época de residência. Não sofri, não. Inclusive, lembro muito da minha época de residência como uma época legal. Não foi traumática, não teve, não. Eu construí muito na época da residência. Entendi. E falando do processo pós-residência, quando você terminou a residência, como é que você pensou? Agora eu vou fazer um fellow, agora eu vou começar a trabalhar e juntar dinheiro, vou fazer o quê? Como é que você pensou assim que você acabou o R3 da residência? Show. Meu raciocínio era já começar a trabalhar. Eu queria já ter as minhas coisas, começar a ganhar o meu dinheiro para fazer os meus sonhos, para concretizar o que eu estava querendo. E aí, o anestesista ele consegue trabalhar de várias maneiras e dá para escolher como o anestesista pode trabalhar. Em primeiro lugar, você pode trabalhar unindo-se a um grupo de anestesistas que gera serviços para cirurgiões, para outro grupo de cirurgiões. Então, aqui em São Paulo tem vários grupos que estão em vários hospitais. E aí você vira sócio daquele grupo e tal, né? Tem outra maneira que é você sendo plantonista. Ou seja, você vai ficar de 7 às 19 ou de 7 de um dia até às 7 do outro, dependendo da sua fúria aí. E você trabalha sob a demanda de horas trabalhadas. Deu 19 horas, você vai para casa, pode ficar tranquilo, não tem mais vínculo nenhum. No grupo, não. No grupo não é esquema de plantão. Você vai sob a demanda. Tiago, ó, tem uma cirurgia agora, 8 horas da manhã, e depois vai ter uma às 13 horas e depois outra às 20 horas. Ou seja, você fica à mercê da demanda do grupo. Existe ali uma escala, né, para você fazer. Então, você vai para casa e, às vezes, você tem que ficar com o seu celular ligado.
porque alguém pode chamar você. E tem a terceira forma de trabalhar como anestesista, que é como freelancer, que é uma das formas que eu trabalho hoje em dia, que é você, como anestesista, sozinho, solo, faz parceria com um cirurgião e esse cirurgião ele vira seu parceiro. Todas as cirurgias que ele fizer, ou a maioria das cirurgias que ele fizer, ele vai chamar você, porque ele confia em você. É uma relação mais de confiança, né? De intimidade. Você já saber todos os passos do cirurgião, né? O que é que ele gosta, quais são os passos da cirurgia, se ele é um cirurgião que demora, se ele é um cirurgião rápido. Isso você vai refinando também a sua anestesia. E um conselho que eu dou para quem está escutando a gente é que é muito mais tranquilo você já se inserir no mercado de trabalho quando você faz a residência naquele lugar, certo? Então, como eu fiz a residência aqui em São Paulo, para mim era mais fácil começar a trabalhar aqui. No dia que eu acabei a residência, no outro dia eu já estava trabalhando. Então, era diferente de eu querer voltar para João Pessoa. Como eu acabei aqui, eu ia ter que voltar para João Pessoa, ia ter que fazer o networking lá, né? Então, você que está escutando a gente, se você gosta da sua cidade, se você quer ficar sempre perto da sua família, né? Você tem esse vínculo mais forte, pensa bem quando você for fazer uma residência em outro estado. Dá para fazer e dá para voltar, mas já tem na sua cabeça que vai ser uma jornada mais difícil, mais árdua. Não é impossível. Tenho vários colegas que fizeram aqui em São Paulo e voltaram para João Pessoa, mas se você já souber que vai ser mais difícil a sua jornada, né? Você já vai preparado, você já vai com a motivação adicional, do que tomar esse baque, né? Caramba, fiz em São Paulo, fiz uma residência top, mas voltei para João Pessoa e passei 2 meses sem anestesiar. Aí o cara fica triste, né? Por quê? Porque ele não sabia, só isso. E se ele tiver essa consciência, ele já vai mais com a cabeça boa, né? E outra coisa em relação à anestesia é que você pode determinar quanto você ganha. Ah, eu quero ganhar 40 mil reais por mês. Como assim, Thiago? Pois é. Se você pega um plantão de anestesia que é 1.300 a 1.500 reais aqui em São Paulo, você vai fazer a conta. Ah, para ganhar 40 mil reais dividido por 1.500, vamos fazer aqui na calculadora. 40 mil dividido por 1.500 reais, você precisa fazer 26 plantões e meio. Então, você distribui esses plantões durante a semana, da forma que você achar necessária, e no final do mês você tem aquela remuneração que você planejou. A medicina intensiva é assim, a própria clínica médica também é assim. Existem outras especialidades que começam mais devagar, né? Não tem esse start tão rápido, mas depois elas conseguem ultrapassar aí essa remuneração. Sensacional. Pessoal, estamos aí, faltam mais ou menos uns 11 minutos para terminar a live. Tem muita coisa para a gente falar com o Thiago ainda. Mas vamos entrar no assunto que eu acho que muita gente também perguntou como é que surgiu. A gente que é médico começou há pouco tempo, né? Meses, talvez nem um ano, no meu caso, acho que você também não, a compartilhar conteúdo na internet de medicina. E até isso também virar uma forma de renda paralela à medicina e talvez, dependendo da escalabilidade do processo, ser maior até que a própria medicina, mas sempre fazendo o que a gente gosta, que é compartilhando coisa que a gente sabe, que a gente tem autoridade para falar, que é da sua área da anestesiologia, da minha neurocirurgia e de estudo, justamente falando na época de residência, fiz 13 provas de residência, graças a Deus tive uma boa aprovação, e eu sempre passei para todo mundo que eu não era melhor do que ninguém, eu não era o mais inteligente da turma, mas eu era igual a você, era muito prático. Para mim, o Medicurso é o melhor material que existe. Não existe nenhum livro que bata o Medicurso, porque ele pega o tratado, pega o último artigo que saiu, coloca tudo no mesmo parágrafo e ainda dá uma questão para você revisar no final. Então, é a melhor maneira de você estudar. Então, quem quer que, assim, na minha opinião, é o melhor material até hoje de teórico de se estudar. E a forma que eu consegui de passar conhecimento de forma escalável, utilizando a internet, que há 6 meses eu tinha vergonha de falar na câmera, e é como você falou, você só aprende falando, vendo como é que você fala, vendo seus vícios de linguagem, melhorando alguma coisa, melhorando olhar para a câmera, e isso você vai só aprendendo errando. E aí eu e você também, a gente começou a vender cursos
relacionado às nossas áreas de atuação. Eu na área de residência médica, de conteúdo, inclusive esse mês, junho agora, a gente vai lançar a segunda turma, chama Modo Psicopata, que a gente fala todo o processo de planejamento de estudo, ambiente de estudo, fala das técnicas de estudo em si, inteligência emocional. Tem um módulo bônus só sobre currículo, que eu destrincho todo como você monta o currículo para as provas de residência, para a vida também. Está gratuito, só entrar no link da bio lá. E o Thiago também começou a dar a cara, a tapa. Com certeza foi elogiado, está sendo muito elogiado. Então, quem mandou aí só elogios para o Thiagão, manda comentário, manda coraçãozinho para ele. Então, quase 200 pessoas. Chegamos a quase 200 pessoas. E falar um pouco dessa mudança. Eu era anestesista, trabalhava de plantão, não sei o quê. O que foi que despertou para eu ganhar autoridade fazendo o que eu amo e também sendo bem remunerado por isso e aprendendo novas habilidades que antes não tinha, que é falar, editar vídeo, editar foto, todas essas habilidades que a gente vai aprendendo quando a gente começa a trabalhar com essa parte da internet. Legal. Eu sempre gostei muito de ensinar. Tanto é que eu fui monitor de histologia, eu fui monitor de anestesia, base da técnica cirúrgica, né? Quando chegava um aluno mais novo, aquele que não sabia de nada, o cara sabia de nada, não sabia nem o nome das anatomias lá. Eu pegava na mão dele, ensinava, né? Então eu gostava disso, né? Eu achava bem legal e eu era muito empolgado, gostava de fazer projetos paralelos. Fiz o Atlas de Histologia da minha faculdade, né? Eu era muito engajado, fui presidente de liga, fazia eventos. Eu gostava de produzir além do necessário, né? Eu ia além, sempre eu tentava ir além, sempre tentava dar mais. Over delivery. Isso é uma característica natural minha, de me desafiar e conseguir ir além dos meus limites. E aconteceu que quando eu acabei a residência de anestesia, né? Eu olhei para mim assim, caramba, o que eu sei hoje em dia era tudo que aquele Thiago lá, recém-formado, queria saber sobre intubação orotraqueal. Era o meu sonho eu encontrar com o meu eu do futuro, né? Eu ia falar para mim mesmo, você tem que fazer assim, você tem que fazer essa sedação, essas medicações, posicionar o paciente. E eu falei, eu vou fazer um curso para aquele Thiago de antigamente, que queria aprender a intubar de uma maneira elegante, de uma maneira que desse conforto para o paciente, mas eu não conseguia achar fontes. Eu tentava ver livros, artigos científicos, aprendia com os professores, né, com aqueles professores da emergência, mas ninguém conseguia fazer uma intubação que eu olhasse assim, caramba, que intubação legal, né? Como foi seguro, como foi confortável para o paciente. Não, o paciente ajuda, pega o laringa e fica aquela briga, né? Morde e tal, não sei o quê. E eu vi que quando eu acabei a minha residência, eu tinha um poder de conhecimento na minha cabeça, né? E aí eu comecei a fazer cursos presenciais de intubação orotraqueal. Foram cursos bem legais, só que a grande sacada do meu método de ensino é porque as pessoas elas treinam intubação orotraqueal em boneco, né? Manequim. Só que na hora do plantão, quando ela vai entubar lá, ela olha assim, eita porra, é uma pessoa, não é um boneco não. E aí acaba que não dá muito certo, né? Porque o treinamento dela foi todo em manequins e na vida real são pessoas. E foi que a minha grande sacada, né? Eu comecei a filmar as minhas intubações, pedir autorização dos pacientes, registrava essas intubações e desenvolvi um curso baseando-se nisso. E esse curso, hoje é um curso online, foi a forma que eu descobri para ultrapassar os meus limites. Como eu falei para você, o mês só tem 30 dias. E cada dia só tem 24 horas. Então, como um trabalhador médico, né, que você depende daquele plantão, e é um anestesista, né, ele depende muito do plantão, se ele escolheu trabalhar assim, eu já estava incomodado. Caramba, eu tenho mais energia. Estou com 32 anos agora. Eu não estou satisfeito, eu quero fazer mais, eu quero ir além disso aqui. Eu consigo, como plantonista, salvar 2, 3 pessoas. Como professor, eu já tenho mais de 1.000 alunos. Então, se por mês, cada aluno desse salvar uma pessoa, e às vezes eram pessoas que eram inseguras na intubação, eu consigo hoje, como professor também, né, como médico, professor, eu consigo influenciar muito mais pessoas, eu consigo salvar mais pessoas.
Eu consigo Fantástico. destravar a cabeça de muito médico que tem medo de procedimento, né? Tem insegurança. Então, o meu papel hoje vai além da minha mão, né? Ele vai além do meu individual. Ele vai pelo cérebro dos meus alunos, né? Cada intubação que o meu aluno faz, eu tô lá com ele, eu tô na cabecinha dele lá, falando, ó, lembra do bloqueador neuromuscular, que você vai intubar muito melhor. Então, foi a forma de eu extrapolar tudo que eu sei. E conhecimento é isso. Quem for no meu Instagram, ele vai ver que é um maremoto de conteúdo. O cara chega lá, chega e se afoga. Porra, cheio de conteúdo. Então, o conteúdo que você tem, Caio, que eu tenho, ele não pode ser guardado. Ele tem que ser extravasado, assim. Você tem que jogar tudo que você sabe. Tanto é que toda a minha conversa, ela é extremamente sincera. Ela é transparente. Não tem frescura comigo, não. Vou parar de falar, que já vai cortar nossa live aqui. Não, mas ele vai avisar aqui. Quando já corta, mas acho que ele avisa 2 minutos. Mas o Tiagão está sendo muito elogiado. Eu que não conhecia pessoalmente, ainda não consigo conhecer pessoalmente, mas agora a gente está falando de cara a cara. Para mim, a live foi sensacional. Eu acho que você é um cara humilde, sincero, é de nós, como a gente fala lá de nós, e fala realmente a verdade e assim, nua e crua e sem glamorização e sem também vitimização. Você fala, ó, tudo como tem que ser falado. E eu acho que isso é muito importante, que você transmite a sinceridade. Quando você transmite a sinceridade, você ganha credibilidade, você ganha autoridade. E fazendo o que você ama, que é ensinar, como você falou. Ensinando, você consegue salvar muito mais vidas do que talvez uma ou duas pessoas no plantão ali. Então, isso para mim, isso é sensacional. A live, Tiagão, para mim foi sensacional. Você é um cara que eu já admirava e eu conheci só pelo Instagram. Agora já admiro muito mais ainda. Acho que continue assim. Me inspirou. Eu sou esse cara que usava o codinome. Às vezes eu tenho vergonha de, vou gravar alguma coisa, não tô bem, tal. Exatamente. Se eu tenho alguma coisa para passar, passa, né? Se isso for uma verdade, se isso for algo que você acha que vai acrescentar na vida das pessoas, eu acho que isso é fundamental e isso é assim é prazeroso para quem está na nossa área de medicina e ama fazer o que ama e desenvolver novas habilidades para isso passar a outras pessoas. Porque agora o mundo está mudando, essa quarentena mudou a forma de ensino. Hoje em dia eu aprendo a se brincar muito mais pelo Instagram do que pelo livro. A gente tem um Instagram também que chama SOS Neurocirurgia, que a gente compartilha assuntos só de neurocirurgia, para quem gosta, quem é o acadêmico, quem está na residência de neurocirurgia, quem gosta desse assunto, são assuntos mais específicos. E no meu eu falo mais sobre métodos de estudo, de residência, que eu quero que as pessoas saibam que passar na residência não é um mistério, você sabe que não é só saber uma forma prática, objetiva de estudar. Então, falta aí 1 minuto e 50, o Instagram avisou aqui. Tiagão, últimas palavras e, mais uma vez, obrigado aí pela live, foi sensacional e agradecimento pessoal também, prazer conhecer. Show de bola, meus amigos e minhas amigas, obrigado. Vamos dar energia, vamos utilizar a força que nós temos, né? A saúde que a gente tem, toda essa energia que nos foi dada para interferir, para ajudar os outros, né? Para interferir positivamente na vida dos outros, certo? Ninguém pode ficar ali na zona de conforto, a gente tem que estar sempre buscando evolução, porque eu sou muito egoísta, né? Eu gosto de me desafiar, eu gosto de tentar me superar, né? Aprender mais, a descobrir técnicas novas de anestesia, mas no final das contas, o grande beneficiado é o paciente. Se eu sou um profissional 10, ele vai agradecer demais, demais mesmo. Então, a grande lição é: lembremos dos nossos pacientes, são eles que serão os maiores beneficiados pelos nossos esforços. Show de bola, meu amigo. Tamo junto. Obrigadão, pessoal. Manda o joinha, tira print aí, compartilha. E é isso aí, Tiagão. Obrigadão, prazer conhecê-lo. Vamos continuar mantendo esse contato. Em breve a gente marca outra live aí, falar de outros assuntos. Valeu, abração, meu velho. Pessoal. Um abraço. Vai ficar lá, pessoal. A live vai ficar salva. Live vai ficar salva.